Olá! Para muita gente que investe, a grande meta, o sonho, é chegar no primeiro milhão. É um número icônico, né? Mas toda grande jornada tem um primeiro passo. E no mundo dos investimentos, esse passo é um marco crucial: os primeiros R$ 100 mil. Vamos mergulhar nos dados para entender por que essa primeira etapa é tão, mas tão difícil e também por que ela pode mudar completamente o jogo para quem investe. Pois é, parece que a conta não fecha, né? Como assim? Juntar os primeiros 100 mil, que são só 10% do caminho para 1 milhão, exige quase 40% do tempo total? A resposta para esse paradoxo está na mágica e na lentidão inicial dos juros compostos. Ok, vamos ser sinceros. O começo da jornada de quem investe parece uma subida íngreme, daquelas bem difíceis. E aquela sensação de que o progresso é lento, ela é real, e tem uma explicação matemática bem clara por trás. O ponto principal é este. No início, o crescimento do patrimônio depende quase que exclusivamente do dinheiro que se consegue economizar e aportar todo mês. A rentabilidade, os juros, eles ainda têm um papel muito pequeno na história. O esforço pessoal é de longe o motor principal. Agora, o que é fascinante aqui é ver como o poder do aporte muda tudo. Se a gente investir R$ 100 por mês, levaria longos 23 anos para chegar nos 100 mil. Mas, olha o que acontece se esse aporte for de R$ 300 por mês. O tempo cai para 13 anos. E com R$ 1.000 por mês, apenas 6 anos. Isso mostra de forma brilhante que, no começo, o tamanho do seu esforço mensal é muito mais impactante do que a rentabilidade em si. Pensa nisso como se fossem duas fases bem diferentes. Na primeira, o dinheiro que sai do bolso é a força dominante. Mas, com o tempo, acontece uma virada de chave. Chega um ponto em que o dinheiro gerado pelos próprios juros se torna maior do que os aportes mensais. É exatamente aí que a famosa bola de neve começa a ganhar velocidade de verdade. E é por isso que atingir os 100 mil é um marco tão transformador. É como escalar a primeira montanha e, ao chegar no topo, finalmente ver que o resto do caminho, apesar de longo, vai ser muito mais rápido. A gravidade, ou melhor, os juros compostos, finalmente começam a trabalhar a favor. E os números aqui são impressionantes. Para chegar nos primeiros 100 mil, investindo 300 por mês, são necessários 163 meses. Mas e para ir de 100 mil para 200 mil? O tempo, olha só, cai para menos da metade, 69 meses. E para fazer o último trecho lá na frente, de 900 mil para 1 milhão, apenas 13 meses. A cada 100 mil que se acumula, o próximo vem cada vez mais rápido. E aqui está o número que responde à nossa pergunta inicial. Naquela simulação que a gente acabou de ver, o tempo para alcançar os primeiros R$ 100 mil representa quase 39% do tempo total da jornada até o primeiro milhão. Vamos chamar isso de a regra dos 39%. Ela basicamente mostra que o esforço, medido em tempo, é totalmente desproporcional no início da jornada. Vencer essa primeira etapa significa que a parte mais lenta e mais difícil do caminho já ficou para trás. Certo. Então, a gente já entendeu por que é tão difícil. A pergunta de R$ 1 milhão agora é como acelerar essa subida inicial. Existem, basicamente, duas alavancas que podem ser acionadas. A primeira, e sem dúvida a mais importante no começo, é aumentar os aportes. A segunda, que vai se tornando cada vez mais poderosa com o tempo, é melhorar a rentabilidade da carteira de investimentos. Vamos ver como agir em cada uma delas. Para aumentar os aportes, não tem mágica. É preciso, de um lado, controlar o orçamento, cortar o que não é essencial, e do outro, encontrar formas de aumentar os ganhos. O ideal, claro, é fazer os dois ao mesmo tempo. E uma dica de ouro: todo o dinheiro extra que entra, tipo um bônus ou o 13º, deveria ir direto para os investimentos. E esse depoimento do Alexandre ilustra isso perfeitamente. Muitas vezes o dinheiro para investir já existe, ele só está sendo usado para outras coisas. Um bom controle do orçamento consegue liberar esse potencial de investimento que estava escondido. Ok, vamos para a segunda alavanca. Depois que já existe um bom volume de aportes e um patrimônio inicial começar a se formar, a taxa de retorno começa a fazer uma diferença gigantesca no longo prazo. Essa tabela aqui é a prova disso. Com o mesmo aporte de R$ 300, uma rentabilidade de 7% ao ano leva mais de 44 anos para chegar a 1 milhão. Se a gente aumenta essa rentabilidade para 10%, cortamos quase 10 anos desse tempo. E com 15% ao ano? O tempo cai para 26 anos.
A diferença entre 7% e 15% é de quase 18 anos de vida. É muita coisa. Então, o ponto crucial é que buscar conhecimento para investir melhor não é só sobre dinheiro. É, na verdade, sobre comprar o ativo mais valioso que existe: tempo. Cada ponto percentual a mais de retorno são, na prática, anos que se ganha para aproveitar a vida com mais liberdade lá na frente. E essa ideia é reforçada pelo lendário Charlie Munger, o braço direito de Warren Buffett. Ele resumiu tudo nesta frase. Ele sabia, por experiência própria, que superar essa barreira inicial é o que separa quem consegue construir riqueza de quem acaba ficando pelo caminho. A jornada é longa, mas a gente viu que a parte mais árdua é essa primeira subida. A questão que fica é, olhando para aquelas duas alavancas que vimos, aportes e rentabilidade, qual é a ação mais impactante que o investidor pode tomar a partir de agora para acelerar essa escalada? Fica aí a reflexão.